bem-vindo a você que vai nos acompanhar a partir de hoje, uma série que Cleto e eu faremos sobre o casamento fortalecido. Através do Canção Nova Play você terá acesso a vários programas, várias partilhas que nós vamos fazer a respeito do tema, a respeito do casamento. E hoje nós vamos começar falando um pouco sobre o antes e o depois. O antes e o depois tem várias coisas, né, Cleto? O antes e o depois não só, aqui a gente fala mais no livro a respeito da sexualidade, mas não é só, o casamento tem sempre um antes e um depois, né? Desde que veio essa frase, que está no livro Casamento Fortalecido, que o nosso casamento tem um antes e um depois, e o foco é a nossa realidade sexual, de marido e mulher, que tem esse antes e depois. Mas eu fiquei pensando, cara, esse antes e depois precisa caminhar na vida do casal, não só no aspecto sexual da coisa, mas marido e mulher precisa parar, sentar, conversar. Como estamos vivendo? O que precisa melhorar? O que já melhorou? Porque não dá para empurrar com a barriga, Tem que ter um antes e um depois sempre. Por isso, na verdade, a gente precisa saber como que a gente está, saber o que é o antes e o que é o depois, Então essa necessidade do diálogo e de saber, então parar e se observar, se analisar enquanto casal e nessa conjugalidade. No nosso caso, nós já casamos mais maduros, eu tinha 30 anos, você 29, ele adora falar que ele é mais novo que eu, tá, gente? Mas é um ano só. Então, mas nós vivemos todo o processo de castidade no nosso namoro, Eu, apesar dos mundos modernos, vamos dizer assim, mas com 30 anos eu me casei virgem. E então, mas para mim, por toda a questão que eu tinha de conhecimento e de prática na igreja, Então vinha toda essa questão de que, na minha cabeça, tá? A minha formação, eu, Carla, é de que casamento o sexo, ele é feio, ele é sujo e ele é pecado. Mas ele é necessário para a procriação. E daí, como fazer? O Cleto já vinha de um mundo totalmente promíscuo. Eu resumo assim, Cleto Coelho, quando se casa com a Carla, ele tem um antes também. Um antes de Cristo, um antes de conhecer o amor de Deus e tal. Então eu vim para dentro de um casamento com uma vida totalmente bagunçada. Era sexo, drogas, rock and roll, churrasco, futebol, bagunça. E nessa realidade de sexual, um dia com uma, outro dia com outra, então, tudo sem compromisso. Viver o namoro na castidade já foi uma vitória. E quando eu me encontro com Deus, com o amor de Deus, e acontece essa mudança, esse antes e depois também, que a gente partilha no livro, eu e a Carla, eu melhorei nesse aspecto. Eu quis viver do jeito que a igreja apresenta, o que Deus pensa sobre nós, Então quando eu entrei para dentro do casamento, eu falei assim, poxa, cabeça de Cleto Coelho. Segurei no namoro. Segurei no namoro, na castidade, segurei no noivado, na castidade. Quando casar, Cletinho vai nadar, mergulhar. Mas não foi bem assim. E hoje, depois de 19 anos, nós temos 19 anos de vida matrimonial. Depois desse tempo, a gente olha para trás, eu olho para trás e vejo que precisa de acontecer esse respeito também de histórias. Deus uniu duas histórias diferentes. Uma história bagunçada com a história da Carla que vinha num ensinamento, Isso foi uma conquista. E que também não tem certo ou errado. Não. Já que você citou isso, eu queria falar desde o início isso, já que teremos uma série aí pela frente. Nós não estamos aqui para falar, nós somos os certos. O que a gente falar tá certo e acabou. Não. Nós estamos aqui para aprender. Aprender com os mais novos, aprender com os mais antigos, mas ao mesmo tempo queremos partilhar o que aprendemos até agora.
Então queremos somar na vida de muita gente. É uma troca de experiência. Então, retoma aí. Então, como ele disse, aí ele entrou no casamento achando que podia nadar de braçada, mas deu de cara com a minha realidade de que o sexo era um negócio meio esquisito, né? Só que é o seguinte, tinha que cumprir uma obrigação. Eu não sabia que ela pensava que sexo era feio, sujo e pecado. Para mim, o que eu vivia era errado antes. Agora, era o certo, sim, com ela. Só que ao mesmo tempo, eu me encontrei com essa dificuldade. Só que eu não sabia. E com isso foram 7 anos. 7 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até que nós nos deparamos com a Teologia do Corpo, que é uma série de catequese do Papa João Paulo II a respeito do corpo humano, da sexualidade humana, e que fez um boom. Abriu os olhos de uma maneira muito particular para mim. Foi uma libertação perceber aquilo que a igreja nos ensina, que a partir do Papa João Paulo II, aí o catecismo também fala isso, que na verdade o sexo, ele é bonito, belo. Ele foi criado por Deus, ele é belo, é puro e faz parte da vida conjugal. Então, e descobrindo isso e vivenciando bem essa realidade, nós fomos nos aproximando até mais na vida conjugal, não só sexualmente, mas no companheirismo, né? Porque eu fui me libertando. Tudo foi melhorando. Foi, né? Nós já tínhamos 2 filhos. Só para você ter uma ideia, quando eu chegava pertinho da Carla, nesses 7 anos aí, né? Chegava pertinho dela, dentro dela já eu notava que fazia assim um endurecimento, assim, entendeu? Então só de chegar pertinho assim, ela... Por quê? Porque ela sente, ela tem vontade, tem os desejos, tudo. Mas eu notava. Então, até para conversar sobre isso, existia esse conflito, esse embate, né? E depois desse período, que é lógico, eu digo assim, abriu, foi um milagre? Foi um milagre, mas ele também teve um tempo aí, a gente foi se aprofundando, estudando mais e viu da necessidade também de viver bem para mostrar para os outros o quanto isso é bom, né? O quanto muda a mentalidade da gente, a cabeça da gente a respeito disso e poder partilhar, porque eu acho que muitas pessoas sofrem com essa mentalidade ainda enganosa, porque o Catecismo da Igreja Católica é maravilhoso quando ele fala também da questão da sexualidade, que a gente vai tratar disso num outro vídeo. Mas, então, por isso, esse foi o nosso antes, que foi meio ouriço, né? E hoje, essa nova fase, eu não sei se é canguru, se é urso panda, mas somos nós, né? A gente anda juntinho, não tem essa coisa mais, mas também não existe não se vive, né? A gente não vive uma sexualidade desregrada, mas hoje é uma coisa bonita. É harmonioso, existe harmonia. Faz parte do nosso dia a dia, até mesmo com os filhos. Que a gente vê que quando isso acontece, a família toda... O que eu acho legal também é que, eu não sei se você está guardando essa fala para o outro vídeo, e se você estiver guardando a gente para por aqui, para você, nesse antes, era mais como que cumprir um preceito. Sim, uma obrigação. Então para você era difícil, mas ao mesmo tempo eu percebia esse doar-se seu. É necessário. Então eu acho muito bonito. E eu entrei para dentro do casamento focado nisso. Eu preciso respeitar a minha mulher, em todos os aspectos. Então eu entrei com essa palavra respeito. Não sei se eu faltei com respeito em alguns momentos, não só nesse ponto de sexo, não. Mas assim, em todos os pontos, respeitar essa mulher que é filha do seu Carlos, da dona Zoé, o meu sogro, a minha sogra, é uma profissional, é a mãe dos nossos filhos, é minha esposa, filha de Deus, entendeu? Quando eu olho para ela, eu entrei assim no casamento, tentando respeitar e aprender com a Carla, porque até mesmo no que diz respeito à vida em Deus, ela já tinha e tem mais tempo do que eu, tem mais estrada, então eu entrei para aprender com ela. Então, meus parabéns, viu? Você tem me ensinado muita coisa. Nós temos aprendido juntos, né? Estamos aí no depois, mas é o depois dessa descoberta. Mas a gente tem vários antes e depois. É isso, por isso nós falamos a importância de vocês
conversarem. Tem o antes e o depois dos filhos. Então o casamento tem várias fases, antes e depois. O povo fala muito das crises, né? Crise do 7, do 14, do 20, sei lá. Tem gente que passa, tem gente que não passa. Mas tem o antes e o depois das crises também. O importante sempre é superar. Você sabia que essa frase, você encontrou o que eu estava tentando dar nome. Crise. A gente escuta mesmo. A crise dos 3 anos, crise do 1 ano, crise de 7 anos. Nós estamos com 19 anos juntinhos, né? Mas, muito mais que a crise, precisa de ter essa conversa. O antes e o depois. Vamos viver desse jeito? Ou vamos contar para outros no futuro que teve o antes e o depois? A gente precisa dar essa volta por cima. Tá aí o convite para você. Converse sobre o antes, pontualizem, se encontrem. Como é que vocês estão hoje? O antes e o depois. Se você ainda não tem um namorado, um marido, e não sabe o antes e o depois da vida de vocês, porque no namoro também é preciso ter um antes, né? Um antes da gente ir conversando e planejando. Então, faça a experiência de pontualizar. Muito e nós bem, aguardamos você aqui. Muito bem colocado. Desde o namoro precisa ter o antes e o depois. Gente, noivado, tem que ensinar também para ele que o antes e depois, que ele não tem que falar sempre. E que aqui, ó, nós vamos continuar com os nossos vídeos. O próximo vai ser sobre conversar sobre sexo. Mas tem uma pergunta. Por onde começar? Então, fica para no próximo vídeo. No próximo vídeo, conversar sobre por onde começar a conversar sobre sexo. Aguardamos vocês. Você que gostou, que pode curtir, compartilhar, espalhar esse conteúdo por aí se você acha que vale a pena. Nós aguardamos você no próximo vídeo. Vai lá, Pedro, começa. É pra gravar. É pra gravar. CançãoNovaPlay.com. Assine já!